abre-se dentro desse partido bolchevique, seu partido comunista, a disputa do poder. O Trotsky seria o líder natural de substituição ao Lenin. Só que por fora, na calada, o Stalin ele vai eliminando os inimigos e ele vai isolando, de certa forma, o Trotsky, porque, na verdade, o que estava em jogo era a disputa de duas visões diferentes desse poder. O Trotsky, ele dizia, como Lenin, que a revolução ela tinha que ser permanente e internacionalizada. O que significava isso? Que não adiantava ficar só dentro da União Soviética, ela precisava avançar sobre a Europa, sobre a Ásia, para que a União Soviética pudesse manter o predomínio dos trabalhadores no poder, né, do burguesia, eliminar a burguesia europeia e eliminar a burguesia asiática. E o Stalin já defendia a teoria de que o socialismo é um só país. Primeiro vamos fortalecer o socialismo dentro da União Soviética e depois poderia pensar numa expansão. O Stalin acaba vencendo. Ele vence por quê? Porque ele vai eliminando todos os inimigos. Ele vai deixando o Trotsky e todos os seus aliados acuados. Ele começa uma série de prisões, porque ele consegue dominar o exército, ele consegue dominar o judiciário, ele vai criando situações em que ele incrimina quem não concorda com ele, então ele manda para as prisões. Nessa prisão que o Stalin criou, né, que são os gulags, o gulag, que era a prisão política, trabalho forçado, lá na Sibéria, no mais isolado e gelado deserto da Ásia. Então lá ele mandava todos os seus inimigos e as pessoas morriam porque eram obrigadas a trabalhar até morrer ou porque o frio era muito intenso e ninguém conseguia realmente sobreviver a isso. Trotsky tinha uma liderança tão forte quanto a do Lenin, ele começa a perseguir o Trotsky, criar uma série de questões, chega a criar a imagem de que o Trotsky é o inimigo do povo. Né? Ele cria a imagem, propaganda, ele cria situações, a fake news não é uma coisa muito nova não, né? Já havia há muitos anos. E ele, em 1940, Trotsky é assassinado no México, quando ele está refugiado, por conta e mando de Stalin. Stalin ele inaugura uma ditadura totalitária. É bem interessante a gente parar para analisar aqui que dentro do governo do bolchevismo de Lenin e de Trotsky, você, apesar de ter tido uma violenta guerra civil, apesar de ter tido grandes confrontos, o Lenin ele defendia uma determinada democracia dentro do partido. Ele não tomava decisões sozinho, ele não era um autoritário, ele respeitava, ouvia os sovietes, que eram os conselhos de... Cada cidade tinha o seu soviético, cada fábrica tinha o seu soviético. As decisões elas só eram tomadas pelo partido depois de ouvir as bases, que assim era chamada. Quando o Stalin ele sobe ao poder, que ele chega ao poder do partido, ele elimina esses soviéticos, ele acaba, ele põe fim a esses conselhos, ele põe fim em qualquer decisão que não seja a dele. E ele cria o culto ao líder. O Stalin passa a ser propagado como o guia genial dos povos russos. A arte ela vai enaltecer o trabalhador que é submisso ao Estado, tecer a indústria. Só é permitida a arte do realismo socialista. Nenhum outro tipo de arte é permitida na União Soviética. E essa arte ela tem a função didática, de mostrar o desenvolvimento da Rússia, o esforço do trabalhador pelo desenvolvimento da Rússia, né? O nacionalismo russo. Havia dentro dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas dezenas ou centenas de nacionalidades que passam a ser subjugadas em favor do nacionalismo russo.
Então, uma arte que tem uma linguagem simples, direta, para o povo. Conhecimento, aqui, tá vendo? E na atenção dos seus líderes, aqui, ó. Stalin, Lenin. A fake news também é uma grande arma que o Stalin vai usar. Ele manipula a história através de fotos, através de documentos. Por exemplo, aqui nós temos uma foto original. O Stalin e mais 3 líderes também bolcheviques. Como esses líderes começam a se opor a Stalin pela autoridade dele, ele começa a eliminar esses líderes bolcheviques. Ou ele prende, ou ele mata. Vai sumindo os camaradas. No final, você passa a ter só essa aquarela aqui, que é a reprodução dessa liderança, né? Ali em 1917, a gente também tem uma foto fake news, que é essa foto aqui são dos trabalhadores ali petegados, aqui está escrito o ouro, vende-se ouro, vende-se prata, alguma coisa assim. Eles substituíram por um cartaz do bolcheviques. Aqui a gente vê uma bandeira que não dá para ler. Aí aqui embaixo eles colocam o que estava escrito na bandeira, né? Aqui é bem radical. Que essa é a foto original. Esse aqui é o Trotsky, ele está fazendo um sinal. O Stalin quer eliminar o Trotsky de qualquer maneira de todo o movimento da Revolução Russa. E ele então manda apagar a imagem. Fica uma coisa meio fantasmagórica aqui, né? Fica uma coisa faltando aqui, né? Tá vendo? Essa aqui também é outra foto bastante emblemática da fake news do Stalin. Esse aqui é o Lenin nas suas muitas defesas das teses paz, terra e pão. E nós podemos ver aqui que ele está com uma carroça virada, ele está no alto desse palanque improvisado ali numa rua. E esse aqui é o momento dessa foto, ele vai e pega, muda o ângulo da foto e se coloca na foto. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o Stalin. Ele não tá nessa foto, ele não tá nesse local, mas ele é colocado aqui como quem diz, né? Eu era amigo, eu estava junto com o nosso grande líder, né? O que era uma grande mentira. Peguei só para a gente finalizar, que o que essa bandeira quer dizer? Nós temos a foice, que é um instrumento agrícola, e o martelo, que é um instrumento industrial, principalmente do começo da Revolução Industrial. E essa estrela e o tom vermelho. Cada uma dessas coisas tem um simbolismo. A foice e o martelo representa a união de todos os trabalhadores industriais e camponeses. A estrela representa a união da internacionalização dos operários, quer dizer, representa a união dos operários do mundo, e o vermelho é a cor da luta, a cor dos trabalhadores. Finalizando, uma revisão rápida aqui na ditadura stalinista, que vai de 1927 a 1953, com a morte de Stalin. Então, o que resumidamente, a gente tem a expulsão de Trotsky, inclusive da União Soviética. Milhares de comunistas foram presos, fuzilados, porque não concordavam com o Stalin. As gulags passam a receber esses presos políticos. A maior parte deles morrem nessas prisões. Raríssimo você ter um caso e alguém consegue sobreviver por causa do deserto gelado da Sibéria. O Estado acabou com as liberdades individuais e econômicas, passa a ter total controle e burocratização, que isso é muito papel, é uma loucura. As decisões têm que passar por vários departamentos para poder chegar lá na base. As greves elas passam a ser proibidas, os sindicatos passam a ser controlados, os soviéticos são eliminados, o pensamento independente passa a ser abolido, por isso a arte como controle total do Estado, daí que a gente chama de realismo socialista, e acabou com a NEP, que é aquela nova política que foi produzida pelos bolcheviques com a liderança do Lenin. Ele acaba com essa política que dava um pouco de liberdade capitalista, e ele implementa os planos quinquenais, que eram total controle do Estado. Mas está uma planificação da economia. O que isso significa? O Estado é que vai planejar, é o Estado que vai determinar
quando, onde e por que uma indústria vai ser aberta, quando e onde e por que uma fábrica vai produzir isso ou aquilo, quando e onde uma fazenda vai plantar ou criar animais. Então, tudo é determinado pelo Estado. Um abraço e até a próxima aula.